O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: "O noivo está chegando, ide ao seu encontro." Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: "Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando." As previdentes responderam: "De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar dos vendedores." Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: "Senhor, Senhor, abre-nos a porta." Ele, porém, respondeu: "Em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia, nem a hora." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O livro da sabedoria, que abre o itinerário das leituras de hoje, nos oportuniza de imediato uma provocação. Como você, nós, lidamos com contextos hostis? Qual é a nossa atitude, mais ou menos natural, a nossa inclinação quando nós somos atravessados em nossas expectativas? Ou estamos em um local que é adverso, ou estamos convivendo com pessoas que não apetecem muito assim ao nosso gosto. A nossa tendência, se formos sinceros, olhando para a gente mesmo, é perceber que quando nós estamos em contextos hostis, a gente costuma amaldiçoar nosso destino, nosso dia, vivermos em estado de reclamação, de murmuração e nos fecharmos. Por que digo que este livro nos provoca isso? Porque o livro da sabedoria é uma grande fenda no judaísmo tradicional. Porque boa parte dos livros do Antigo Testamento são escritos no hebraico, no contexto da terra, ou com referenciais próprios do judaísmo muito fortes. O livro da sabedoria, que é o último livro do Antigo Testamento a ser escrito, é escrito num contexto de dispersão, fora da terra, num ambiente que nós hoje diríamos fora da zona de conforto. Então, o rabino que escreve este livro está fora do contexto judaico, está em Alexandria, portanto, numa cidade que representa o domínio de um povo estrangeiro sobre os judeus. E ao invés de reclamar, de murmurar, de sentir o peso de estar fora da terra, sem o templo e sem as suas tradições, ele se põe a fazer um exercício de atualizar as tradições antigas, atualizar o conhecimento que ele recebe em sendo um judeu, portanto, dos seus pais, no contexto em que ele se encontra. Por isso, o livro da sabedoria se pressupõe a ser um exercício de inculturação do conhecimento grego,
se põe a ser uma atualização para, assim, conservar as tradições, o passado, os ritos, mas ajudá-los a traduzir respostas novas às questões concretas. É um livro, portanto, que insiste naquele que eu diria que é a grande procura da nossa vida, das religiões e da filosofia, que é a sabedoria. Sabedoria, no grego, é frônesis, prudência, que é chamada por Santo Tomás de Aquino de a rainha de todas as virtudes. E por que a rainha de todas as virtudes? Porque sem ela, qualquer virtude vira-se do seu avesso. Você pode ser uma pessoa extremamente generosa, mas se você não tiver prudência, você vai ser perdulário. Vai dar, entregar até o ponto que vai ficar sem. Você pode ser uma pessoa extremamente sincera, extremamente verdadeira, mas se não tiver caridade, vai ser um sincericida. Vai dizer um tanto de coisas que vai machucar as pessoas, sem conseguir entender que tem coisas que a gente pensa, mas que não deve falar. Ou até deve falar, mas não é para agora, é num outro momento, sobretudo no começo da festa, não é? Porque com todo mundo cheio de vodka, de ser isso, não vai ajudar nada, só vai criar confusão. Então perceba, sem esta prudência, sem esta frônesis, qualquer virtude, a caridade, a sinceridade, a autenticidade, a generosidade se viram no seu avesso. É a frônesis que vai ajudar a perceber quando é o tempo da palavra, quando é o tempo do silêncio, como é que a gente vai lidar com as situações adversas para fazer delas surgir respostas novas. Se o lugar onde nós nos encontramos não é assim tão confortável, a gente se arrisca a elaborar novas respostas. A filosofia, as religiões, de um modo geral, e a fé judaico-cristã estão sempre à procura dessa sabedoria, né? Quando nós lemos os sutras budistas, nós vemos que Buda define a sabedoria como sendo a maneira de andar reto numa estrada tortuosa. A nossa vida, nós que somos mineiros sabemos muito bem disso, ela é cheia de curvas, cheia de meandros. E o grande desafio, quando a gente está dirigindo, é manter a reta. A gente tem que tangenciar a curva, porque no momento em que a gente seguir na mesma direção da curva, se a gente faz a curva junto, o carro vira e cai na ribanceira. A gente tem que estar sempre tangenciando. Pode parecer um absurdo o que eu disse, mas não é não, né? Quando nós estamos fazendo uma curva, para que a gente não esbarre alguma coisa, a gente tem que estar sempre tangenciando a curva. Então, Buda diz que a sabedoria é ter a capacidade de andar reto numa estrada em curvas. Ou Nietzsche também, quando ele diz, destaquemos em Zaratustra, Nietzsche, que era um filósofo profundamente ateu, quando ele diz que o grande chamado da sua vida era se tornar cúmplice da sabedoria, dançar com a vida e declarar o seu amor à eternidade. Ou nós vemos também aqui no nosso português, quando o velho Dominguinhos canta, não é? Num samba, né? Que sábio é o velho marinheiro que, em meio ao nevoeiro, leva o barco devagar. Quando a gente é jovem, a gente quer dar respostas prontas. A gente acha que vai ser a razão do mundo, que vai ter um casamento melhor do que o dos nossos pais. Mas quando os cabelos vão ficando brancos, a gente vai entendendo que tem coisa que a gente vence não com a força, mas com jeito. E a gente está num momento obscuro, num momento de dúvida. Dominguinhos diz, a gente vai levando o barco bem devagar, não é? Para ter certeza desta ou daquela atitude. Portanto, perceba, de Buda, passando por Nietzsche, trazendo o samba à Escritura, entendemos o valor da sabedoria. Porque a sabedoria é entender um sentido da vida que vai decorrendo das experiências que nós vivenciamos. A sabedoria é recolher as vivências da vida e recolher a maturidade do tempo. E aí, para ser sábio, a gente não pode ser criança. As crianças e os jovens têm muitas qualidades. Embora Nelson Rodrigues diga, num dos seus escritos, que os jovens têm todos os defeitos dos adultos e mais um, a imaturidade. Mas as crianças e a juventude têm a sua beleza, né? Como é bom ter uma criança. Mas, naturalmente, quando a gente é criança, quando a gente é jovem, e há homens velhos com vícios de criança, não é? Com síndrome de Peter Pan eterno, continuam vivendo como filhinhos da mamãe ou como mulheres imaturas. As crianças, naturalmente, em sendo belas, são autocentradas, pirracentas, pensam em si antes que nos outros. Já tentou convencer uma criança a adiar o próprio gosto, o próprio prazer? Ela faz uma tromba. Tem gente que é casada e continua fazendo tromba, né? Freud explica. Então, não é normal
que alguém que tenha acabado de chegar a esse mundo seja maduro, ponderado, tenha consciência dos outros. Então, a sabedoria não é uma coisa própria de quem quer viver na infantilidade. Não é à toa, e aqui entendemos o sentido das leituras e das parábolas de hoje, que a sabedoria ela é descrita como uma mulher. Por quê? Porque, não obstante as mulheres sejam mais suscetíveis, quer dizer, vocês mulheres são mais fáceis de ser afetadas. E não bate em mim ainda não, você vai entender. Se tem alguma feminista aqui, pode ficar tranquila, que eu vou me explicar. Olha o que diz o início da primeira leitura. A sabedoria é resplandecente, ela é viçosa, ela é facilmente contemplada por aqueles que a amam e ela é encontrada por aqueles que a procuram. Quer dizer, há algo no feminino, no afeto feminino, que é mais suscetível. Por isso que as funções de atendimento são melhores com as mulheres. As mulheres são melhores em administração do que são os homens, porque vocês veem o meandro, veem a curva, são mais suscetíveis. A religião, por exemplo, para o bem e para o mal. Não raro são mulheres que são mais facilmente enganadas por padres e pastores que têm interesse na carteira, como lembra Ofélia na peça Hamlet, os padres, os pastores costumam nos mandar para o céu com um caminho de sacrifícios e constroem para si mesmo um caminho de flores, dizendo uma coisa e fazendo outra. Então, há uma tendência negativa, mas muito positiva também, como lembra o Salmo. A minha alma suspira por Deus, como uma terra sedenta e sem água. Não é à toa que Jesus aparece em primeiro lugar a Maria Madalena e ela se torna a apóstola dos apóstolos, porque vocês mulheres perseveram, porque vocês mulheres são mais intuitivas, porque nas mulheres há uma tendência maior do amor insistente e incansável, para o bem e para o mal. E não é à toa também, nessa mesma perspectiva, que é uma metáfora para entender o casamento, para entender a perseverança da sabedoria, é o casamento. Vimos isso no Evangelho, porque as mulheres são as primeiras a querer se casar, mas são as que mais pedem o divórcio. Muito interessante, né? São as primeiras a entender que o casamento é uma grande instância de realização, que só se é feliz quando se tem um motivo pelo qual compartilhar a vida com alguém, mas são as primeiras a entender que, olha, há momentos em que a bananeira não dá cacho, né? Então vamos pular fora, que isso aqui não vai dar mais certo. Então, no Antigo Testamento, inclusive o livro dos Provérbios é encerrado, o final do livro dos Provérbios, se abrir a sua Bíblia, dizendo como encontrar uma boa mulher. Porque um homem pode ter a sabedoria dos bens, a sabedoria do conhecimento, mas o grande desafio dele será encontrar uma mulher, porque a mulher é uma metáfora. Então, o livro dos Provérbios termina com este desafio de encontrar e de valorizar uma mulher para além das suas aparências, porque um casamento bem feito é um grande sinal de uma sabedoria encontrada, Assim, na primeira leitura, no versículo 17, que está aqui omitido, não é? Se diz que a grande instrução que a sabedoria nos traz comunica a nós o amor. E o amor é sabor, é desfrutar de onde vem sabedoria, e a sabedoria só pode ser encontrada com uma experiência, e uma experiência a partir das vísceras. Por isso, diz que me explicar a grande metáfora da sabedoria, porque a sabedoria só pode ser encontrada por aqueles que a amam. Ela está disponível, como é profundamente disponível o coração de uma mulher, mas que precisa ser encontrado, precisa ser entendido como uma aventura, como uma metáfora, e só irá se dar àqueles que a buscarem, porque, do contrário, irá passar com a gente estando distraído, entende? Assim como o amor a uma mulher pressupõe o detalhe, o meandro, a gentileza, assim como as mulheres são mais suscetíveis à compra, à religião, são mais suscetíveis ao encontro, assim também é a sabedoria. Mas para sustentá-la, não do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista de uma aliança de reciprocidade, é preciso estar aberto a encontrá-la, porque senão ela passará desapercebida, entende?
Não é que seja difícil encontrá-la, assim como não é difícil encontrar espaço dentro de um coração de uma mulher. A dificuldade será vigiar, permanecer no amor, que vem fácil, mas que também pode se desfazer facilmente, porque se encontra no detalhe, entende? Porque exige a vigilância, como nos lembra o evangelho que acabamos de escutar. Então, a sabedoria, entendida nessa sua perspectiva feminina, tem a ver com as vísceras. E aqui voltamos a Nietzsche. Nietzsche diz que a razão é parte das vísceras. E aí, não fique corado ninguém de vergonha, vou falar em metáforas, mas é necessário, porque é uma linguagem bíblica. Todos nós racionalizamos da cintura para baixo, aqui do estômago para baixo, tanto os homens como as mulheres. E não preciso de dar mais detalhes para entender o que significa. Só que o homem, geralmente, quando racionaliza da cintura para baixo, ele racionaliza de um modo pragmático. E aí foi e resolveu, acabou, não é? Tanto que o hormônio do prazer do homem, quando o homem está felizinho, é a dopamina, que é um hormônio do prazer imediato. Aí foi, acabou, aí dá uma baixa. Agora a mulher não. O prazer na mulher tem a ver com ocitocina, que é o hormônio do repouso, do encontro, entende? É por isso que o máximo prazer no homem, que é prático, é a tendência de dizer, resolvi o meu problema. Quando o máximo prazer na mulher é que era aconchego, entende? E por que eu estou dando essa volta psicológica, filosófica? Porque na perspectiva bíblica é assim que Deus nos ama. Ele nos ama a partir das vísceras, a partir do seu útero. É a partir desse lugar aqui, do útero, da onde se dão, na perspectiva biológica, os hormônios femininos, do encontro, deste lugar de onde todos nós somos gerados, é que Deus nos ama. Por isso que misericórdia no hebraico é rahamim, e a sabedoria, no livro da sabedoria, é entendida como uma mulher, que é a arquiteta do universo. Porque é assim que Deus nos alcança no seu amor, a partir da sua compaixão, a partir da sua bondade. É por isso que Ele é capaz de escutar, nós cantamos isso, logo no início da missa, Ele inclina o seu ouvido às nossas dores, Ele é o sábio e nos convida também a esta sabedoria. E assim devemos terminar com um olhar sobre o Evangelho, quando Cristo diz que a grande prudência, a prudência das mulheres sábias e de cada um de nós que está simbolizado nestas virgens, algumas dentro, outras fora do casamento, a grande prudência é viver em face ao eterno, considerar que cada segundo é único, considerar que a vida não dá outra safra, considerar que há coisas importantes para além das nossas urgências, porque, do contrário, se não vivemos em face ao eterno, se nós não vivemos em face ao eterno, estaremos o tempo todo adiando aquilo que é mais importante à nossa existência e cedo ou tarde terminaremos sem óleo. Gastos com nossas ilusões, com nossas ansiedades, secos e vazios. Para o Evangelho de Mateus, o óleo é a justiça. A justiça não é só um conceito que cabe a nós nas nossas relações jurídicas externas, a justiça que se cabe ao Estado, mas todos os nossos relacionamentos exigem prudência, exigem uma doce sabedoria, exigem um amor a partir do útero e exigem uma justiça. Há uma justiça que cabe a nós quando a gente está entrando no ônibus de manhã, mesmo estando irritados, temos que ser gentis, porque está difícil para nós, deve estar também para outras pessoas dentro do ônibus. Há uma justiça que cabe a nós no nosso condomínio. O nosso compromisso diário é não fazer da vizinha do apartamento de cima, do apartamento de baixo, um inferno. Há uma justiça que cabe a nós no nosso casamento, porque o casamento é um compromisso diário de preservar o outro da infelicidade. Há uma justiça, um óleo que tem que preencher as nossas relações com os nossos filhos, porque a gente não pode terceirizar a educação dos nossos filhos para a televisão e para as redes sociais e depois, na adolescência, reclamar que eles não têm tempo para estar com a gente, porque nós, no momento em que tínhamos afeto, poderíamos construir algo de duradouro com eles, os terceirizamos para o youtuber, para as redes sociais e para o telefone. Então, não poderemos reclamar, neste momento final da existência de cada um de nós, de uma infelicidade que vai sendo tecida em nossa vida. Quando nós somos negligentes com as nossas relações, quando nós não buscamos a prudência e quando nós nos deixamos gastar, secar e esvaziar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,